Oi, gente! Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live. Tudo bem, pessoal? Que gostoso vocês aqui. Mais uma noite juntos, meio da semana. E aí, gente, enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos conversar um pouquinho, bater um pouco de papo? Quem é a primeira vez aqui na live, quem já faz parte das minhas lives, quem vê as minhas lives junto comigo semanalmente. Vamos bater um papo aqui enquanto a galera vai entrando. Ô, gente, hoje o tema da live, né, eu tava pensando no que fazer, como que a gente pode vir a associar mesmo essa questão do emagrecimento, porque a gente só pensa, muitas vezes, no tipo, emagrecer, vou fechar a boca. Mas não é só isso, né? Tem tanta coisa envolvida aí quando a gente pensa em emagrecimento. E é por isso que cada vez eu quero fazer uma live mais específica pra destrinchar esse assunto, né? Porque a gente ouve muitas vezes, tá bom, é o sono. Mas o que do sono? Qual parte do sono tem ligação com o emagrecimento? Então é sobre isso mesmo que eu acho que vale a pena a gente bater um papo, sabe? Então, a ideia dessas lives realmente são essas. É a gente jogar a conversa fora, é eu explicar pra vocês me trazerem aí algumas questões que acontecem no dia a dia de vocês mesmo. Então, é por isso que essa troca é muito boa, tá? Bom, então, primeiramente, quero me apresentar pra quem nunca participou da live, pra quem tá aqui a primeira vez. Meu nome é Laís Arajoto, eu sou nutricionista há mais de 10 anos. E eu sou mestre em nutrição. E aí, ao longo dessa minha jornada, né, eu fui fazendo várias pós-graduações e eu fui me especializando cada vez mais no emagrecimento. Então, hoje em dia, eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito de falar de emagrecimento em si e de linkar todos os pilares, né? Porque eu falo que o emagrecimento é só a cerejinha do bolo de que algo não tá bom. Então, quando a gente pensa no emagrecimento em si, tem tanto pilar que está envolvido, e é sobre isso que eu venho trazendo, sabe? Em cada live, cada post que eu coloco, para você aprender mesmo a ouvir seu corpo. Porque a gente só pensa no emagrecimento e em contar caloria. E muitas vezes o contar caloria é o menor dos problemas. Você tá cheio de problema envolvido aí, e aí você teima que tem que contar caloria, você teima que tem que tirar carboidrato, e é por isso que fica andando em círculos. Então, a ideia dessas lives realmente é essa, tá? Então, o que eu acredito é isso, né? A linha de trabalho que eu sigo é essa linha da gente linkar os pilares, de linkar a saúde, de associar aí o emagrecimento como algo que seja uma consequência de uma busca pela saúde. Porque eu falo que o emagrecimento é um processo, né? É um processo que você vai caminhando para uma melhora. Ele é só realmente a cerejinha do bolo para te mostrar, tem algo que não tá bom aqui e você não tá olhando. E você não tá vendo. E aí o ganho de peso é só uma consequência de tudo isso. Porque antes desse ganho de peso, tem o quê? Tem o sono que não tá bom, tem o intestino que não tá legal, tem a vontade doce que tá absurda, tem o estresse, tem dor de cabeça. E aí tudo isso são gatilhos importantíssimos quando a gente pensa aí em ganho de peso, em emagrecimento. Tenho artrose nos 2 joelhos, sofro muito com dores. Exatamente, Milene. E aí, o ganho de peso é só uma consequência disso, né? E aí, se a gente não melhora o seu ganho de peso, não melhora essa perda de peso, as dores vão piorar. E aí, uma coisa leva na outra, gente. Eu falo que o legal da nutrição é que a gente tem... É tipo pecinha de quebra-cabeça mesmo, sabe? Então, tá tudo ligado. Quando a gente entende uma pecinha e faz o link, todo o resto começa a funcionar. E é sobre isso o assunto da live de hoje. É você entender que o emagrecimento tá sim associado com o sono. Então não é você pensar no emagrecimento, é você pensar no seu sono. Primeiro ponto é isso. Então desapega de falar, não, eu quero emagrecer. Desapega disso. Vamos focar hoje no seu sono. Como que tá a qualidade do seu sono? Esse é o ponto-chave. E aí é o que eu falei, ao longo das nossas lives, cada live a gente vai focando numa coisa, né? Então, a primeira live que a gente fez, a gente focou muito na autorresponsabilidade, né? Você assumir a responsabilidade, você entender que tá na sua mão. Eu falo que ninguém pode fazer por você, né? E essa é a grande magia, é a grande X da questão. Porque se ninguém pode fazer por você e tá na sua mão, depende de você. Quando você entende isso, você para de delegar isso pro outro, né? Você para de colocar na mão do outro e não fazer nada. Quando você não faz nada, você põe na mão do outro, você fala, então eu não tenho que fazer nada. Óbvio que tudo isso no inconsciente, tá, gente?
Então, quando você para de delegar, você fala, não, então, ó, essa caixinha tá na minha mão. O que eu tenho que fazer pra poder melhorar ela? E aí, a hora que você vai pra ação. Essa foi a primeira live que a gente fez, né? Que foi a live A Melhor Maneira de Você Emagrecer de uma Forma Saudável. A live da semana passada também, a gente falou um pouquinho sobre a questão de, Laís, sinto fome o dia todo, o que eu faço? Então a gente falou várias estratégias, né, com relação à fome, com relação a você colocar aí às vezes um lanche da tarde para poder modular um pouquinho mais a compulsão da noite. Então a gente foi conversando muito de algumas artimanhas mesmo para você poder colocar no seu dia a dia para diminuir essa compulsão, essa vontade de comer, essa fome em si mesmo, né? Tinha alguém na live de sexta-feira, gente, na parte da manhã ou não? Todo mundo que tá aqui agora só participou das lives da noite. Me manda aqui nos comentários, eu quero saber. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sabe? Porque daí eu também falei na live de sexta, né, com relação à fome, o quanto ao sono, o que a gente tem que pensar? É muito comum o pessoal vindo pro consultório, até as minhas alunas do meu curso mesmo, elas sempre viram e me falam, ai, Laís, mas a minha genética não é boa. Ai, mas ó, eu ganho peso porque meu pai é acima do peso, minha mãe é acima do peso, então é por isso que eu acabo ganhando peso. Eu sempre ouço isso. E é óbvio que tem sim uma ligação genética, que é a sua predisposição. Então, ou seja, você tem uma predisposição maior para ganhar peso, você tem uma predisposição maior para ter um diabetes, você tem uma predisposição maior para ter um colesterol alto. Então, isso é fato, né? A sua genética ela vai ser uma predisposição a você ter isso com maior facilidade. Não tem como discutir isso é fato. Mas o que a gente tem sempre que entender é que essa predisposição ela só vai ser ativada quando você acaba ativando esse gatilho, quando você tem uma alimentação errada ao longo da sua vida. Então, quem dá o gatilho da predisposição, né, dessa genética ser verdadeira, de certa maneira, é você mesma, tá? Ah, Emilene, que legal essa primeira vez aqui, ó, espero que você goste. Então, eu sempre falo isso, porque a genética ela vai sim favorecer, mas quem dá o gatilho, quem faz isso acontecer realmente é o que a gente faz ao longo da vida. Então é por isso que a gente tem sempre que entender que a gente tem que tentar controlar ao máximo a nossa alimentação, controlar ao máximo a nossa rotina, a gente aprender a ter rotina. A rotina é importantíssimo, gente. A gente tem que aprender a ter rotina. Porque senão a gente vai ficar sempre num ciclo. Eu até coloquei aqui, né, que a alimentação vai atrapalhar o sono e o sono vai atrapalhar a alimentação. A gente vai sempre ficar andando nesses círculos. Então, o primeiro ponto é isso, a gente aprender a ter rotina. E quando a gente aprende a ter rotina, a gente consegue modular alguns hormônios. Principalmente, gente, o hormônio cortisol. Vou começar falando sobre ele na live, porque ele é a chave pro negócio quando a gente pensa em sono, tá? O que a gente tem que pensar? Cortisol, gente, é o hormônio do estresse. Quando a gente não tem uma rotina equilibrada, quando a gente não tem uma alimentação adequada, a gente vai sempre atropelando as coisas, né? E fazendo o que dá. E tipo, ai, eu como o que dá na rua, eu às vezes eu não almoço, porque você realmente não tem um planejamento e uma rotina com o seu corpo, você vai a cada vez mais liberar um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse cortisol, gente, ele tá totalmente associado com a questão do sono, porque ele vai dificultar muito a produção da melatonina, que é o hormônio do sono.
Então, o cortisol em si, gente, é o primeiro ponto que tem sempre que a gente ficar em alerta aí, tá? E hoje em dia, quem que não fica estressado, né? Então, tem a questão da pandemia, que deixa a gente mais estressado, tem a questão realmente do trabalho, tem a questão mesmo de coisas de casa, que acaba estressando a gente, de certa maneira. E o cortisol, ele vai sempre ser produzido mais, né? Ele sempre vai ter uma maior produção na parte da manhã. Esse é o ideal dos mundos, tá, gente? Então, a gente tem sim que ter uma boa produção de cortisol logo cedo. Isso é super importante. Só que, se a gente não controla esse cortisol, ele continua sendo produzido ao longo do nosso dia. Ele não desce. E o ideal de um cortisol é realmente, ao longo do dia, ele ir descendo. Para que a hora que a gente for dormir, então esse horário mais ou menos, né? Então 8, 9 horas da noite, já esteja um cortisol mais baixo. Para justamente fazer a gente relaxar. Então, se a gente não consegue ter esse cortisol baixo à noite, a gente já começa a não ter uma boa produção da melatonina, a gente começa a não dormir legal. Já começa por aí. Gente, se for tendo dúvida, vai mandando aqui, tá? Se eu não estiver sendo clara, eu sempre falo que eu gosto de tentar ser o mais objetiva possível, porque eu sei que às vezes a questão hormonal, falar de cortisol, às vezes acaba sendo muito complicado. Então, eu gosto sempre de explicar pra você entender, porque eu falo que o conhecimento liberta, né? Então, se você entende essa questão de, cortisol, melatonina, você vai fixar muito mais fácil. Mas, se estiver ficando muito confuso, vocês me avisem. Combinado? Me mandem um joinha aqui, se estiver fazendo sentido pra vocês. Bom, e aí, quando esse cortisol, ele não tá descendo ao longo do seu dia e ele não tem uma queda, né? Então, à tarde já é pra ter uma queda desse cortisol e ele não desce, grande chance de você ter uma dificuldade pra dormir. E aí, você pode me perguntar assim, Laís, mas o que é uma dificuldade pra dormir? Gente, dificuldade pra dormir é ter um sono picado, então é ficar acordando ao longo do dia, da noite, com certeza. É você demorar demais pra pegar no sono. É você acabar dormindo e depois acordar às 5 horas da manhã e não conseguir mais dormir. Isso tudo é dificuldade pra dormir. Ou até você dormir, mas acordar exausta. É outro ponto importante, porque a gente fala, não, eu durmo super bem, mas dia seguinte você acorda e parece que passou um caminhão em cima de você. Foi um sono reparador? Não. Então, ou seja, esse cortisol, ele tá interferindo quando a gente pensa na produção da melatonina. E aí você não dorme bem. Então, o dormir bem não é só você dormir. É você dormir e acordar renovada, né? Você dormir e acordar com energia. É você sentir realmente que você falou, nossa, esse foi um sono bom. Olha lá, eu sou assim, eu durmo picado e levanto cansada. E aí, gente, não adianta. Por quê? O cortisol, ele vai sempre ser produzido pela adrenal, né? Que é a glândula que produz o cortisol. Quando a gente produz demais cortisol ao longo do dia, né? Então, o corpo não tá conseguindo diminuir isso ao longo do dia, a sua adrenal continua produzindo. Chega uma hora que ela fadiga. E quando ela fadiga, ela para de produzir cortisol, porque ela cansa. O que acontece? Você troca o dia pela noite. Aí você fica o dia cansada e à noite você fica pilhada. À noite você fala, nossa, agora que eu vou produzir. Mas por quê? Essa adrenal sua tá alterada, de certa maneira. Então você não tá conseguindo ter uma boa alteração mesmo do cortisol. Ele tá sendo produzido na hora errada, de certa maneira. E aí é o que eu falei, você acaba durante o dia não tendo energia nenhuma e à noite você tá super pilhada. E aí, pra piorar, o que você faz? Ai, nossa, tô sem energia nenhuma agora durante o dia. O que eu vou fazer? Tomar meu famoso cafezinho, que é o estimulante. E você não toma um cafezinho. Quem toma um cafezinho só aqui durante o dia, gente? Vai me dizer que não é mais. Ó, pessoal do consultório, as minhas alunas falam, Laís, eu tomo no mínimo 3 xícaras de café por dia. É no mínimo. Porque daí é uma de manhã, é uma no lanchinho da manhã, é uma depois do almoço, é uma no lanche da tarde. E até aí vão o quê? 5, 6 xícaras de café por dia? Então, olha como você entra num ciclo vicioso. Você entra num ciclo do tipo, ó, cortisol,
a sua adrenal tá lá, não tá conseguindo mais produzir cortisol. Seu cortisol tá alterado, então você acaba sendo muito mais energia à noite do que de dia. Aí, pra melhorar a energia do dia, você vai lá e toma estimulante. Olha a confusão que você faz no seu corpo. Tá fazendo sentido, gente? Aí, coitado desse corpo, gente. Como que você quer regular esse corpo fazendo isso? Olha lá, a Lucila, muito mais que 4 xícaras por dia. Aí você tá querendo dar estímulo pra ele, mas ele já nem tem mais estímulo. E é por isso que seu sono acaba sendo sempre um sono que você sente que não tá reparador. Então, o primeiro ponto é esse. Quando a gente pensa em sono, gente, em emagrecimento, que seja, o eixo cortisol, que é hormônio do estresse, e melatonina é o primeiro que a gente tem que olhar. Então, ó, a partir de hoje, quando a gente terminar essa live, vamos começar a olhar essa questão do cortisol. Ai, Laís, tá bom, eu entendi, mas como é que eu modulo o meu estresse? Né? Querendo ou não, eu não posso mudar de trabalho, eu não posso mudar de família, eu não posso acabar com a pandemia. O que eu faço? Então, gente, tem diversas maneiras da gente modular esse estresse. Primeiro, diminui o consumo de café, tá? Então, isso é super importante. É por isso que eu sou fãzaça dos chás. Eu super oriento vocês a consumir vários chás por dia. E tem vários chás adaptógenos, que eles vão adaptar. Então, ou seja, o que tiver hormonal em excesso no seu corpo, ele vai baixar. O que tiver em falta, ele vai subir. Então, é uma adaptação no seu corpo. Então, você usar alguns chás adaptógenos é uma ótima estratégia. Então, por exemplo, chá de tusse. Eu adoro chá de tusse, eu falo muito sobre ele. É uma ótima opção. Então, a gente coloca aí um chá de tusse, ou no café da manhã, ou no lanche da tarde. Vai ajudar muito a realmente adaptar o seu corpo. A realmente controlar esse cortisol. Olha lá. Quando eu tô nervosa, eu tomo muito mais café. Entende? Aí você tá fazendo o que seu corpo o que não pode. Você vai estar estimulando mais a piorar esse cortisol. Rodiola, gente. A rodiola rosa é um fitoterápico que eu amo. Também o que a gente pode vir a fazer é a famosa meditação, né, pessoal? Travou, gente? Aqui tá normal pra mim. A Deia falou que travou? Me manda um joinha aqui se tá travado ou não, gente. Aqui tá normal. Tá travado? Travou, gente, ou não? Não travou, né? Posso continuar? Travou, mas voltou. Travado. Voltou? É, tá chovendo bastante aqui também. Então tá, ó. Vou continuar. Se voltar a travar, vocês me avisem, tá bom? Voltou. Beleza. Então tá. Ô, gente. Voltou. Sucesso. Então vamos lá. Então, usar esses fitoterápicos vão ajudar muito a modular esse cortisol para controlar realmente a produção aí, a esse eixo cortisol-melatonina. E outra forma muito boa da gente controlar cortisol é meditação, né? Então, assim, quem me segue aqui, as minhas alunas do meu curso, eu falo muito sobre meditação, pessoal. Aí você pode virar e me falar assim, nossa, Laís, mas como que eu começo a meditar? Eu já sou super estressada, como é que eu vou sentar lá e ficar pensando em nada?
Então, assim, tem vários profissionais que ajudam com relação a você fazer uma meditação mais guiada, para ir te direcionando mesmo, para ser algo que você vai incluindo no seu dia a dia aos poucos, né? Então, hoje eu vou fazer uma meditação de 2 minutinhos que seja, eu vou meditar a minha saúde. Porque a meditação em si, gente, não é você sentar lá e ficar pensando na morte da bezerra. De forma alguma. Você vai ter uma direção no que você vai pensar. Então hoje eu vou meditar a minha saúde. Hoje eu vou meditar minha parte financeira. Hoje eu vou meditar qualidade de vida. E assim por diante. Então você vai direcionando as meditações, né? Para o que você quer meditar. Então, assim, a meditação é uma ótima forma de modular cortisol. Eu adoro. Até tem alguns profissionais que eu gosto muito. Tem uma moça que ela chama Raíssa Zocal. O Instagram dela até na verdade é no YouTube, que eu gosto de ver os vídeos dela. Então é bem legal, porque chama Raíssa Zocal, eu vou lembrar o nome do programa dela. Mas ela tem umas meditações guiadas muito gostosas. Então você colocar aí essa meditação e fazer antes de dormir, ou a hora que você acorda de manhã, ou qualquer horário que você sinta meio que à vontade de fazer mesmo, sabe? Isso ajuda muito a modular cortisol, gente. Vocês não têm ideia a diferença que faz, tá? Então, dúvidas com relação ao cortisol? Deu pra entender o que a gente consegue modular cortisol, como a gente consegue fazer isso, alguns adaptógenos que a gente pode vir a usar pra ajudar nessa questão de estresse e a meditação? Me mandem um joinha aqui se ficou claro com relação, primeiro de tudo, a essa parte do cortisol. Porque, como eu falei, tudo começa com cortisol, gente. Cortisol alterado vai desregular a melatonina, vai ter uma alteração nesse sono, não tem jeito. Ficou claro, então, com relação ao cortisol, com relação aos fitoterápicos, com relação aos chás? Posso seguir? Ótimo. Ai, Lucília, adoro que você super participa aqui. Me manda joinha. É bom que eu não me sinto sozinha, gente. Me mandem aqui joinha, o que eu tô pedindo, porque assim eu sei que eu posso prosseguir, tá? Então, quero que vocês interajam comigo aqui, senão eu fico perdida. Do tipo, tá sendo claro o que eu tô falando? Não tá? Vocês estão entendendo? Não estão? Então me avisem, tá? Mandem aqui nos comentários que eu respondo vocês. Beleza, então. Laís, com relação aos fitoterápicos, o que você acha? Posso ir na farmácia e comprar? Gente, sempre é bom uma orientação, né, de profissional, pra ver a dosagem que você pode consumir, tá? Então isso é super importante, porque muitas vezes uma rodiola, por exemplo, 200 miligramas é bom pra uma pessoa, pra outra vão ser 400 miligramas. Então é sempre importante você falar com um profissional pra ele equilibrar isso de acordo com a sua necessidade. Certo? Bom, aí então, cortisol tá alterado, né? O hormônio do estresse tá alterado, vai alterar a melatonina, você não vai dormir direito. Você não dormindo direito, gente, você vai ter alteração, que eu falo direto aqui, que eu até falei na caixinha de perguntas ontem, com relação a outros 2 hormônios, que é a leptina e a grelina, que são os hormônios da fome e o hormônio da saciedade. Então, ou seja, você não dormir bem, no dia seguinte, você vai ficar muito mais compulsiva, muito mais ansiosa e você vai ficar querendo beliscar toda hora. Até hoje mesmo, como eu respondi isso ontem numa caixinha de perguntas, hoje uma seguidora me mandou, falou, Laís, a minha filha não dormiu a noite inteira. Hoje em dia, só porque você me falou ontem, hoje eu acordei, tô querendo comer um boi, ela fez. Tô querendo, assim, devorar a casa. E é por quê? Realmente, os 2 hormônios principais de fome e saciedade, eles não foram regulados à noite. É óbvio que no dia seguinte ela vai estar querendo comer muito mais do que ela comeria normalmente. Então, um sono bom, ele vai fazer regular, né? Vamos falar a palavra. Ele vai regular o hormônio do prazer, da fome e o hormônio da saciedade. Aí você pode me falar assim, mas então dormir bem emagrece? Não, gente, isso que às vezes a gente vê por aí, né, umas reportagens. Você dormir bem, você emagrece 2 quilos. Isso não é verdade, gente. Dormir bem não emagrece. Mas dormir mal dificulta você emagrecer, sem sombra de dúvidas.
Tem até um estudo que mostra que quando você dorme 2 horas a menos do que o recomendado, né? Que o recomendado é o quê? A gente dormir de 7 a 9 horas por noite, tá? E aí, quando você dorme menos do que isso, então 2 horas a menos do que 8 horas por noite, por exemplo, você metaboliza o carboidrato 40% a menos. Ou seja, você tem uma dificuldade maior em absorver, em metabolizar esse carboidrato. Então, a chance dele virar uma gordura no seu corpo é muito maior. Então, se você não dorme bem, ou se você dorme pequenas horas, né, sei lá, 5 horas por noite, 6 horas por noite, você vai ter uma dificuldade em digerir esse carboidrato. Consequentemente, você engorda com muito mais facilidade. Assustador, né? Então é o que eu falei, não é que, ai, nossa, então se eu dormir bem eu vou emagrecer. Não, mas se você dormir mal, você vai ter muito mais dificuldade para conseguir emagrecer. Então a gente tem que pensar nesse sono. É por isso que eu falo, desapega do emagrecimento. Desapega de falar, não, eu tenho que emagrecer 5 quilos. Não, vamos voltar para trás. Vamos voltar umas 6, 7 casas aí e vamos começar do começo. Como que tá seu sono? Primeiro ponto é esse. Se o sono não estiver bom, é o primeiro pilar. Um dos pilares. Não tem como. Não tem como. Então, realmente, o sono ele vai dificultar sim de você conseguir emagrecer. E aí, quando você não tem um controle com relação à fome e saciedade, você vai começar sempre a beliscar. Aí você vai lá e belisca uma bolachinha, você vai lá e belisca um pãozinho e fica beliscando ao longo do dia, né? Pega lá o cafezinho à tarde, come uma bolachinha, no lanchinho da tarde, eu vou fazer um coffee aqui, vou comer alguma coisinha. E aí, gente, vai produzir muito mais insulina, que é o principal hormônio que faz a gente ganhar peso. Então, por isso que eu falo, quer emagrecer? Para de ficar contando caloria, para de tirar o arroz do seu almoço. Isso aí é o menor dos problemas. Tirar o arroz do almoço para emagrecer, pessoal, é dar tiro no pé. É dar tiro no pé porque assim, você não vai conseguir manter isso a longo prazo e não faz muita diferença se você no dia seguinte ou nos lanchinhos, você fica beliscando toda hora. É comendo bolachinha toda hora, pãozinho toda hora. Você vai ter um pico de insulina. E é esse hormônio insulina que vai fazer uma alteração e que faz você ganhar peso. E ó, isso tudo começou por quê? Porque você teve um estresse ao longo do dia, que teve uma dificuldade em produzir cortisol, com o hormônio que teve um aumento do cortisol com o hormônio do estresse. Consequentemente, teve uma dificuldade no eixo cortisol-melatonina, não dormiu bem, não dormindo bem, teve alteração na grelina e na leptina, que são os hormônios da fome, da saciedade. Dia seguinte, tá muito mais compulsiva, com muito mais fome, fica beliscando, e aí você tira o carboidrato do seu almoço. Vai aumentar mais ainda a sua compulsão. Tá fazendo sentido, gente? Mas olha a loucura que você fez. E aí, pra ajudar, você toma um cafezinho. Um não, né? 5 cafezinhos por dia. Mas aí, vai alterar essa questão, vai fadigar a sua adrenal. Aí você acaba trocando o dia pela noite. Você fica cansada ao longo do dia e a noite está lá pilhadona. Gente, então assim, por isso que eu falo que depois de um tempo você entende e fala, meu Deus, como é lógico tudo isso. Como que eu nunca pensei, como que realmente eu fazia uma alimentação totalmente errada pro meu corpo. É óbvio que vai ser qual consequência, gente? O ganho de peso, uma doença em si. Porque tudo que eu tô fazendo é contra o que o meu corpo precisa. É contra o ideal do meu corpo. Tá fazendo sentido, pessoal? Dúvidas até agora? Deu pra entender mais ou menos tudo que eu falei? E aí, é a hora que eu também entro e bato muito na tecla com relação a gente trabalhar com o ciclo circadiano, né? Então, o ciclo circadiano, gente, na Ayurveda a gente usa muito ele. A gente fala que o ideal dos mundos é a gente ter o nosso corpo alinhado com o sol. Então, ou seja, o que significa isso? Ao longo do dia, pensa como é lógico essa questão hormonal nossa. O sol nasce, então o sol nasceu, é a hora que a gente tem bastante energia, não é? É a mesma questão com relação aos seus hormônios. A hora que você acorda de manhã,
é a hora que seus hormônios vão ser mais produzidos. Cortisol. Então é o hormônio que realmente vai... Alguns hormônios que vão fazer você sair da cama, ter energia pra começar o dia. Na hora do almoço, o sol tá lá em cima. Então é a hora realmente que você tem que ter uma boa alimentação. Uma alimentação que às vezes tem uma dificuldade na digestão em si. Então, por exemplo, uma carne mais pesada, folhas cruas. Tudo isso no seu almoço, pensa que o sol tá lá no meio do céu. Então é a hora realmente que você tem mais energia, tanto energia do seu corpo quanto enzimas digestivas para ajudar na sua digestão. E aí o sol vai descendo. Assim como o sol vai descendo, os nossos hormônios também vão diminuindo. É a mesma analogia, gente. E aí quando a gente vai descendo esse sol, nossos hormônios vão ficando mais quietinhos. E aí você jantar muito tarde, o seu corpo já não tem mais energia para metabolizar o que você comeu. Por isso que entra, a Lucília tá sempre nas minhas lives, já tá sabendo já. O jantar cedo. Quanto mais você conseguir jantar cedo, você vai equilibrar essa questão hormonal sua. E aí você vai equilibrar o seu ciclo circadiano. E aí você faz uma alimentação de acordo com os seus hormônios. E é isso que a Ayurveda prega, que eu acredito, que é a minha linha de trabalho. Eu falo que não é contar caloria, gente. É você aprender a fazer uma alimentação e um estilo de vida de acordo com os seus hormônios. E aí entra naquela questão, Laís, mas nossa, eu passei dos 40 anos, eu tenho dificuldade para emagrecer. Não é isso. A grande questão é que você come a mesma alimentação que você faz com 40 anos, é a que você fazia com 20. Gente, não tem como. Vai dizer que não é lógico isso? Não tem que ser nutricionista para poder falar aí pra vocês, né? Qualquer um pensa, eu não posso comer igual eu comia com 20 anos. Não tem corpo que aguente. E o nosso corpo ainda aguenta muito, viu? Ele vai aguentando, ele te dá um monte de sintomas, tipo, não tá legal isso aqui. E você ignora, até vir uma alteração hormonal, uma alteração de exame de sangue, até o peso começar a subir. Mas é isso, gente. Então, assim, primeiro ponto é a gente conseguir aprender a fazer um planejamento. Mas eu não consigo jantar cedo. Você fala isso porque pra você é fácil. Gente, é planejamento. Mas nossa, eu trabalho muito, eu trabalho até tarde. Então, leva uma marmita no trabalho. Leva alguma coisinha que você consiga pelo menos comer algo umas 6, 7 horas da noite pra chegar em casa e não querer devorar o que tiver na geladeira. Porque senão, se você não come nada à tarde, chegou em casa umas 9 da noite, meu Deus, não tem como, gente. Até eu que sou nutri, eu vou abrir a geladeira e vou comer o que eu ver pela frente. Mas por quê? Porque eu não tô conseguindo fazer uma alimentação que nutra os meus hormônios, que equilibre os meus hormônios. Entendem? Que legal! Não sabia, Lucília! Perdi peso assistindo suas lives e seguindo suas orientações. Belezinha! Nenhum hábito é fácil de mudar, mas o esforço vale a pena. Gente, a Isa é uma paciente minha que ela mora no Canadá. E eu atendi ela essa semana até, né, Isa? Achei tão legal a frase dela, porque assim, a gente trabalha muito, né, com relação à qualidade de vida mesmo. E ela falou, Laís, eu fico inconformada o quanto as pessoas jogam no lixo a saúde. Eu olho as coisas que elas estão comendo e falo, meu Deus do céu! Sabe? Tipo, vamos acordar! Então, é muito isso, gente. É você entender realmente que a sua alimentação é o que vai te dar energia ao longo da vida. É o que vai fazer você ter saúde ao longo da vida. Então, a gente tem que pensar nisso mesmo, sabe? O quanto a gente está jogando no lixo. O quanto a gente não valoriza. Então, o jantar cedo é um ponto importante. É você realmente aprender a você fazer uma alimentação de acordo com os seus hormônios. E aí, gente, não tem idade. Depois que você entende isso, dane-se se você tem 20 anos, se você tem 40 anos. Não tem jeito. Aí você consegue ter uma resposta. Olha lá, uma frase que eu sempre uso. Uma hora a conta chega. E muitas vezes essa conta não é barata. E aí, gente, não é só o sono, né? Só que lá atrás, o sono foi o primeiro start. Você que não prestou atenção. Aí você ia lá e tomava um monte de remédio pra estimular o seu sono. Até que ponto vale a pena? Porque ele vai ajudar no primeiro momento. Ele ajuda no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês.
E o resto? Difícil, né? Uma vez eu li um livro, que é um livro de doença autoimune. E eles usam uma analogia, gente, que eu achei fantástica. Ele falou assim no livro, quando você tem um carro, e aí lá no carro, no painel do carro, aparece uma luzinha mostrando que o motor, sei lá, tem algo no motor. Você não vai lá, corta o fio pra luzinha desaparecer e finge que tá tudo bem. Você faz isso? Não, né? O que você faz? Você leva o carro no mecânico, você vai ver o que tá acontecendo, porque dá medo. Só que, gente, olha o que a gente faz com o nosso corpo. Ah, é uma dor de cabeça. Você não vai tentar investigar o que tá acontecendo. Nossa, o que eu comi? Nossa, será que o meu sono pode ter interferido na dor de cabeça? Ai, meu intestino. Você não questiona nada. Você vai lá, toma um remedinho, pum. Acabou a dor de cabeça. Mas ela veio por um motivo. E você não tá aí pra ouvir. Então, gente, aprender a ouvir seu corpo é importantíssimo. E o sono é assim, é uma chave que tem que estar equilibrado, sabe? A gente tem que ter um sono reparador. A gente tem que olhar tudo isso que eu fui falando pra vocês, sabe? Não é só dormir bem. É você sentir que você dormiu e acordou bem, acordou renovada, acordou com energia. Esse é o ponto-chave. É você sentir realmente, falar, putz, cara, dormi 8 horas e foi um sono reparador. Porque daí, essa bola, esse ciclo, ele vai funcionando. Sono bom, dia seguinte você acorda mais disposta. Acordando mais disposta, você fica menos compulsiva, você fica menos ansiosa, você belisca menos, você tem menos fome. Aí com isso, até o seu estresse vai diminuir, porque você tá se sentindo bem. Então, gente, uma coisa leva na outra. É um ciclo. Não tem como. É um ciclo realmente. Entendem, gente? Então não tem como a gente pensar aí do tipo, ai, nossa, então é só o sono que tá ruim, vou lá tomar uma melatonina. É o que eu falo, pra que ficar te dando a melatonina se a gente consegue fazer seu corpo estimular? Usar chás que ajudem a controlar, que ajudem a estimular a melatonina. Controlar o cortisol, que vai ajudar nesse eixo cortisol-melatonina. Tem até um livro muito bom, ele chama Por que Nós Dormimos? Esse livro, ele explica certinho os motivos da gente dormir, né? E ele fala que tem muita gente que acaba achando, né, que dormir é perda de tempo. E não, pelo contrário. A gente tem sim que dormir. A gente precisa dormir. E um dormir com um sono reparador, né? É um sono realmente que você sinta que você acordou no dia seguinte e fala, putz, dormi legal. Oi, Kátia, boa noite. E aí, nesse livro, ele conta da melatonina. Ele fala o quanto ela vai ser boa a curto prazo. Porque a longo prazo, a gente te dá a melatonina toda hora e você ficar tomando sempre melatonina, ela não vai mais fazer o efeito desejado. Aí você pode me perguntar, tá bom, Laís, então como é que eu consigo também controlar essa questão da melatonina pra poder ter um sono melhor, né? Compra, Lucília. Quem puder aí, gente, escreve nos comentários, chama... Como é que eu chamo o livro que eu falei? Por que Nós Dormimos. É ótimo. Até eu tenho ele aqui. Ai, pior que tá tão aqui em cima na minha estante, gente, que se eu puxar vai cair tudo. Vou passar maior mico na live, então... Mas chama isso, Por que Nós Dormimos. Quem puder, escreve aqui nos comentários que vale a pena a leitura, ele é muito bom. Olá, Adriane, já achei que dormir era perda de tempo. Tá vendo, gente? Não é, tá? Então assim, ó, quem terminar essa live hoje fala, ó, a Laís mandou eu dormir, hoje eu vou dormir, sabe assim? E precisa, gente. Desapega de falar que dormir é perda de tempo, que a gente não pode dormir, a gente tem que dormir. Tá? Então, por que nós dormimos? Não é porque nós dormimos, é? É isso mesmo, porque nós dormimos. Esse é o nome do livro, tá? E ele fala realmente isso, sabe? Ele fala essa questão da melatonina, o quanto não é legal a gente ficar estimulando a melatonina e dando, né, a melatonina em si. Então, vale muito a pena a leitura. Quem quiser dar uma lida, é um ótimo livro de cabeceira aí, tá? Mas você pode vir e falar, tá bom, Laís, então como é que a gente consegue estimular a melatonina aí? Ó, adoro, sou fãzaça do chazinho de mulungu com melissa, né? Todo mundo que vê minhas lives e que eu falo direto deles, eu encontro na rua, às vezes, alguma pessoa que viu minha live e fala, Laís, chá de mulungu e melissa é tiro e queda. E realmente ele é fantástico, gente. Quem nunca tomou,
tome, porque ajuda muito com relação ao sono. E aí, se quiser dar um boom nesse chá, colocar um própolis aí. Então, você colocar mulungu, melissa e umas 20 gotinhas de própolis aí antes de dormir, pessoal, tira e queda pra ajudar muito com relação aí a ter uma noite melhor de sono, tá? Oi, Bianca, boa noite! Gente, então, ó, chazinho de mulungu e melissa, sou fãzaça, adoro. Outro ponto importantíssimo, pessoal, é a gente falar da luz azul, né? Eu sei que a gente tá aqui na live hoje, de certa maneira, não deveria, pensando no horário, mas o que acontece? Tudo que é luz azul bloqueia a produção da melatonina. Então, televisão, computador, telefone, tudo isso é muito importante a gente tentar diminuir conforme for anoitecendo. Então, até umas 7 horas da noite, e diminuindo mesmo o nosso corpo a ficar exposto a essa luz azul. Porque isso vai bloquear a produção da melatonina. Aí tá vendo como a gente entra em contradição? Porque daí a gente vai lá, toma um hormônio, mas tá fazendo um monte de coisa que tá diminuindo a produção, tá bloqueando a produção do hormônio, né? Então, pra que fazer isso? Eu consigo, só de eu diminuir a exposição à luz azul, eu consigo melhorar a minha melatonina. Aí eu tenho a necessidade real de tomar o hormônio? De tomar a melatonina? Acho que não precisa, né? Ó, a Kátia, eu tomo, é muito bom, vale a pena. Mulungu e melissa é sensacional, gente. Então, essa questão da exposição à luz azul é outro fator, assim, super importante mesmo, sabe? Eu pego um monte de gente que me fala que dorme com a TV ligada. Então, assim, dormir com a TV ligada, pessoal, também não é uma boa estratégia, porque isso vai dificultar que você entre num sono profundo. Então, assim, aprender a desligar a TV mesmo. É dormir no escuro. É dormir no escuro. Até aquelas luzinhas... Sabe a luzinha de computador que fica, luzinha do Wi-Fi, luzinha da televisão. Até isso interfere. Então, gente, pra gente favorecer a produção desses hormônios, é dormir no escuro. É tá tudo escuro. Não é dormir com a TV acesa, não é dormir com o banheiro aceso, não é. É dormir no escuro. Porque só assim que a gente favorece realmente o nosso corpo a produzir os hormônios adequados para o sono. Tem alguém aí que dorme com a TV ligada? TV ligada, ou que fica muito no computador antes de dormir, celular. Eu sei que é muito difícil hoje em dia, tá, pessoal? Então tudo que eu tô falando aqui, é óbvio que eu tô falando dos melhores dos mundos. Mas é tentar diminuir o máximo que a gente conseguir. Tá? Então, pelo menos eu vou ficar meia hora antes de eu deitar, eu vou diminuir essa exposição à luz. Então eu vou tentar pelo menos não dormir com a TV ligada. Eu vou pelo menos tentar desligar a luz do banheiro. Sabe? Eu falo que são passinhos, são mudanças pequenas, mas que ao longo do tempo faz uma baita de uma diferença. Ai, Kátia, ótimo. É isso aí, gente. Depois que você dorme realmente sem nenhuma luz, você se acostuma. E você não consegue dormir com nenhuma luz. Hoje em dia, a luz do ar-condicionado, gente, me incomoda num nível que eu não consigo dormir. Eu tenho que virar pro outro lado pra eu não ver a luzinha do ar-condicionado. E eu já cheguei a dormir com TV ligada por muito tempo. Então, tudo isso é hábito. Tudo isso são mudanças que você vai fazendo no seu dia a dia. Né? É aí que eu volto a falar. Não queira falar, não, então agora, pra eu ter um sono melhor, vou pôr tudo que a Laís falou na prática de uma hora pra outra. Você não mantém isso a longo prazo. Então, então hoje eu vou dormir tudo no escuro. Amanhã eu vou fazer o chazinho que a Laís falou, de mulungu e melissa. Vou pôr um própolis. Eu vou começar ao longo das próximas semanas tentar jantar mais cedo. As semanas que eu conseguir jantar mais cedo, eu vou tentar encaixar isso. Mas é você realmente tentar ir colocando isso aos poucos no seu dia a dia mesmo, pra não virar um sofrimento. Porque a ideia aqui é que você consiga colocar isso na prática pra virar algo leve. Vocês entendem como o sono tá totalmente ligado com o emagrecimento, gente? Com tudo isso que eu falei, como que vocês emagrecem? Se tá todos esses eixos hormonais estão todos desregulados. Ó, Kátia, tome mulungu porque é muito bom mesmo.
Tem até uma paciente minha que fala, Laís, mulungu, no dia seguinte, eu acordo, parece que eu tomei, nem sei que remédio que é. Ela falou, mas nossa senhora, eu acordo, parece que passou um caminhão até, porque às vezes você acaba até acordando mais cansada, de tanto que você acaba dormindo profundo. Ó, a Má também é outra paciente minha, que também toma o chá de mulungu e melissa. É um ótimo chá, né, Má? Tem uma ótima resposta. Então, gente, é você olhar realmente isso, sabe? O como voltar a falar, eu volto a falar. O emagrecimento é só a cerejinha do bolo. Tem que olhar todo esse resto, tá? Então, assim, pra fechar a live de hoje, eu quero que vocês saiam muito pensando como que tá seu estresse, tá? Então, Laís, eu tô muito estressada, eu tô muito intolerante. Vamos modular esse estresse. Primeiro ponto pra ter um sono bom. Como a gente modula o estresse? Vamos controlar aí, se conseguir meditar é legal. Vamos usar mais chá de tusse, uma opção bem boa. Outro chá bem legal para modular estresse é o chá de rooibos. Ele modula muito cortisol. Então o chá de rooibos, gente, é muito bom. Eu gosto muito até do chá de rooibos de uma empresa que chama Atal Chá. Vocês vão achar até na internet, no site deles mesmo. E o chá da Atal Chá, putz, gente, é maravilhoso. O cheiro do chá deles é algo fantástico, assim. E eles têm o chá de rooibos. E ajuda muito a modular cortisol, tá? Então, realmente usar o tusse, chá de rooibos. A questão de você usar alguns fitoterápicos, né? Que eu falei pra vocês, que são alguns adaptógenos, tá? Então, usar rodiola, panac ginseng, auitânia sominífera. O chá, ele deve ser consumido sem adição de açúcar, sem sombra de dúvidas. Nada de açúcar aí, gente. Não adianta você querer tomar um chá e colocar açúcar. Não dá. Sem açúcar, hein? Então, modulou cortisol. Beleza. Vamos agora tentar focar um pouco mais no nosso rooibos à noite. Pode ser rooibos à noite, Isa. E é assim mesmo que escreve, viu? Rooibos com dois Os. E é assim mesmo. Pode colocar o chá de rooibos. E aí você pode colocar o chá de rooibos ou à noite, mas ao longo do dia também, né? Porque o cortisol, foi o que eu falei pra vocês, ele vai ser produzido logo cedo e é pra ele caindo ao longo do nosso dia. Então colocar o chá de rooibos no café da manhã ou até no lanche da tarde também é uma boa estratégia. Não tem que ser à noite só o chá de rooibos, tá? O de rooibos, pensando no cortisol, pode ser ao longo do dia. O da noite... pensando na melatonina, é o mulungu e melissa. O mulungu, ele faz muito relaxamento muscular. Então, quem toma aí pode falar, né? Pode dar sua opinião. Você se sente mais relaxado, o seu corpo fica mais relaxado. E a melissa, ela ajuda muito com relação à parte do sistema nervoso. Direito em determinado horário, você vai dar pra ela um trabalho puxado nesse horário? Não. O nosso corpo é igual. Então, se à noite, né, finalzinho de tarde à noite, ele começa já a ter uma diminuição da produção de enzima, ele começa a querer relaxar, você colocar um alimento aí que exige muita digestão,
digestão é pedir muito pro seu corpo. Ele até vai fazer uma digestão, óbvio que ele vai. Mas eu falo que daí ele vai fadigando ao longo dos anos, fadigando. Uma hora a conta vai chegar. Deu pra entender, gente? Ó, então a questão da luz azul também é importante, tá? Então, ó, hoje, quando terminar essa live aí, todo mundo saia do celular, não liga a televisão, sai do computador, diminui mesmo a exposição à luz azul, porque isso bloqueia muito a produção da melatonina. E aí pode vir a dificultar muito mesmo de você ter uma noite mais reparadora, uma noite melhor. Dúvida, gente? Ó, então o assunto de hoje era esse, tá? Vou até olhando aqui ver se eu falei tudo que eu precisava, mas falei, ó, falei de cortisol, falei de tudo que que eu tinha planejado aqui, falei da melatonina, falei da grelina, falei da leptina, que mais? Falei do carboidrato, que quando a gente não dorme bem, é mais difícil a gente metabolizar o carboidrato. Então, gente, falei tudo, tá? Então, assim, quero que vocês saiam da live realmente entendendo que não é só cortar caloria, não é só você querer fechar a boca, não é só cortar carboidrato, tem muita coisa envolvida aí, e o sono é uma delas, tá? Então, se você não olhar pro seu sono, fica muito difícil de você conseguir emagrecer. Combinado? Nenhuma dúvida? Pessoal, então, muito obrigada quem participou da live. Eu amo fazer live com vocês. Eu adoro esse momento. Eu falo que é uma troca muito gostosa. E, mais uma vez, obrigada a quem participou, de estar aqui me ouvindo, né? De estar aqui a gente trocando conteúdo, trocando informação. Porque eu falo que é muito uma troca, né? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Com certeza eu acho que as lives vieram pra ficar. E eu fico muito feliz aqui de poder ser o veículo pra passar informação pra vocês. E ó, quero todo mundo pondo na prática, hein? Então, gente, beijos, boa noite. Muito obrigada mais uma vez. E bom restinho de semana pra vocês. Tchau, tchau.